Oi, queridos do sexto ano! Bom, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos na nossa disciplina de Geografia. E hoje a gente vai falar sobre o chão que você pisa. Bom, esse capítulo você vai encontrar ele a partir da página 24 do seu livro. Abre aí que a gente vai começar a discutir. Já pararam para pensar? Detalhe, antes de eu começar a discussão, esse capítulo aqui eu vou dividir ele em algumas aulas porque tem bastante detalhes, ok? Bom, vocês já pararam para pensar de que é composto o chão que nós pisamos? Será que elementos são necessários na formação desse solo, na formação desse relevo? Quando eu falo de relevo, a gente vai lembrar que existem algumas rugosidades, podemos assim falar. Quando eu falo de solo, eu sei que é uma rocha matriz que foi bastante desgastada e deu início às camadas que nós temos no solo. Vamos lá aprender? Bom, quando a gente fala a respeito das rochas e minerais, de que são feitas essas rochas? Como que elas se formam? Quais os tipos existentes, quais os tipos diferentes de rochas existentes? A gente vê essa paisagem, a gente começa a perguntar, será que só tem um tipo de rocha? Será que elas são diferentes? Quais são a sua composição? Bom, as rochas elas são formadas por minerais, substâncias químicas sólidas e geralmente de origem inorgânica. Os minerais eles são formados por cristais. Então, assim sendo, é possível identificar um mineral pela sua propriedade, devido à cor, à dureza, à transparência, brilho e à substância que as formam. A gente sabe que esses minerais, que essas rochas, que essa rocha principalmente que é composta, que é formada por minerais, é baseada através de um processo que levou milhões e milhões e milhões de anos para estar acontecendo. Bom, a maioria das rochas é formada por vários tipos de minerais. Por exemplo, o granito, ele vai ser formado através do quartzo, feldspato e mica, ou seja, a junção dessas rochas, desses minerais, vai resultar no granito. Olha aí a argila. A argila é o material resultante da desintegração por ação da água e da chuva de algumas rochas que contêm feldspato. Quando misturada com água, a argila pode ser moldada e aquecida, originando um material duro e resistente ao calor que é a cerâmica. A gente vai ver quando estiver estudando o ciclo das rochas que esses minerais, quando são submetidos a altas pressões e temperaturas, ele tende a moldar-se, a transformar-se em outra rocha. Bom, as rochas elas vão ser agrupadas em três tipos, de acordo com a maneira como são formadas na natureza. A gente vai ter rochas magmáticas ou ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. São basicamente esses três tipos de rocha que nós estudamos e os exemplos que cada um deles possui. E a diferenciação vai estar sobretudo sobre a formação, como que se originou e como que se forma cada uma dessas rochas. A primeira, por exemplo, rochas magmáticas ou ígneas. Elas são formadas a partir da lava, proveniente de erupções de vulcões, que esfria e se torna sólida a partir do magma dentro da crosta terrestre. Quando eu falo basicamente em rochas magmáticas, elas podem ser rochas magmáticas, tem até no livro de vocês, intrusivas, quando esse magma vai ter o resfriamento dele ainda dentro da crosta terrestre, ou pode ser uma rocha magmática extrusiva, quando esse magma ele vai se resfriar acima da crosta terrestre. Dois exemplos desse tipo de rocha. Eu vou ter a questão do basalto, que ele é usado em calçadas e construções, e também eu tenho como exemplo o granito, que é usado em esculturas e bancadas de pia. Outro exemplo de rochas são as sedimentares. Essas rochas sedimentares a gente observa, por exemplo, que ela vai ser sobretudo formada pela ação da chuva, vento e outros agentes do intemperismo que desgastam a rocha e carregam seus fragmentos, que se depositam em mares e depressões de terreno. Tudo isso leva milhares ou até milhões de anos para acontecer e continua ocorrendo enquanto a rocha existir. Por exemplo, o peso das camadas de cima comprime as de baixo e a água transforma os minerais, assim formando essas rochas sedimentares.
Imagina só que a chuva, que o vento, que o sol, ele vai estar aqui meio que despedaçando rochas já pré-existentes, vai estar fragmentando, ou seja, esses sedimentos, essa fragmentação, ela vai ocupar em determinado lugar, vai sendo compactado e depois sobreposto, compactado, sobreposto, compactado e também do resto de matéria orgânica e inorgânica. Toda essa sobreposição desses sedimentos vai dar origem a essas rochas sedimentares. Bom, o exemplo é o arenito, formado por grãos de quartzo. Outro exemplo é o argilito, formado pelo depósito de grãos de argila. E temos também o calcário, formado pelo depósito de sais de cálcio. Ou seja, leva milhões e milhões de anos para se formar. E a gente tem basicamente os exemplos mais conhecidos dessas rochas sedimentares. Bom, nós também temos rochas metamórficas, que são formadas a partir da transformação de rochas magmáticas ou sedimentares. Essas rochas elas se transformam, dando origem a rochas metamórficas. Professora, mas como isso ocorre? Devido às altas pressões e temperaturas, vai ocorrer uma mudança, uma junção, dando origem a essas rochas metamórficas. Um exemplo é o mármore, utilizado na fabricação de estátuas, pisos e pias. Bom, outro exemplo a gente vai ter gneiss e ardósia, também são rochas metamórficas formadas a partir do granito, do argilito, respectivamente. Se a gente observar, por exemplo, o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, é uma formação de gneiss. A gente vai ter também outras formações em outros locais, ou seja, é formada através de altas pressões e temperaturas de rochas, como as sedimentares, entre outras. Bom, baseado nisso, a gente vai ver que esse ciclo das rochas ele está constantemente ocorrendo, é algo cíclico. Eu tenho uma rocha sedimentar. Quando eu submeto ela a temperatura e pressão, ela se transforma em uma rocha metamórfica. Ocorre uma fusão, a gente vai lembrar o quê? Das lavas vulcânicas. Quando ao resfriamento dessas lavas e a solidificação, eu dou origem às rochas magmáticas. Quando essa rocha magmática ocorre o processo do intemperismo, através do sol, do vento, da chuva, eu dou origem a uma rocha sedimentar. Ou seja, uma rocha ao longo de muito tempo, ela pode se transformar em outra, que se transforma em outra, em outra. É algo que está constantemente ocorrendo na natureza. Bom, a gente falou um pouco das rochas sedimentares, metamórficas. Agora a gente vai falar um pouco sobre a formação desse solo. O solo ele se forma de bastante bem lenta e pela ação do intemperismo. As rochas expostas à variação de temperatura, chuva, vento, gelo, água dos rios e das ondas do mar são aos poucos fragmentadas e transformadas no solo. É basicamente como se eu tivesse uma rocha mãe bem grande e através da chuva, do vento vai fragmentando, soltando farelos. Observem aqui, por exemplo, essa rocha matriz, ela é bem rígida, uma rocha original, e observem que aos poucos ela vai, se esfarelando, vai se desintegrando, se fragmentando. E aí essas camadas de fragmentação dessas rochas vão ser as camadas que a gente estuda o solo, ok? Bom, mas o que existe no solo? Existe a parte mineral, formada por grãos minerais, classificados quanto ao tamanho da argila, da areia, enfim. Existe água nesse solo e também existe ar. Na parte orgânica vai existir organismos vivos, restos de plantas e animais e outros organismos mortos. Lembrando que o humus são restos de organismos mortos em decomposição por bactérias e fungos. Detalhe, a gente vai observar que essa parte mais escura, ou seja, que está mais acima de um solo, ela vai ser rica em matéria orgânica, principalmente representada pela cor escura. Então, um solo bem escuro, a gente vai ver que há uma ação muito forte de matéria orgânica, fazendo dele uma região, um solo bem fértil. Bom, por baixo da camada superficial do solo encontram-se fragmentos de rocha. Bom, abaixo dessas camadas de fragmentos encontra-se a rocha matriz, que deu origem ao solo. É como eu falei para vocês, a gente vai ter uma rocha firme, uma rocha matriz, através do intemperismo ela vai aos poucos
se fragmentando. E nessa fragmentação e nesses espaços a gente vai ter algo que é essencial, que são os micro-organismos. Eles são essenciais para que não haja uma compactação do solo, fazendo com que as raízes da planta penetrem facilmente, tornando esse solo mais rico. Bom, existe também a questão da porosidade. Está relacionada à quantidade de poros, ou seja, espaços vazios que existem entre as partículas que constituem o solo. Quanto maior a quantidade de poros, maior a porosidade desse solo. Aqui, por exemplo, que tem uma bastante porosidade, bastante espaço, é um solo mais arenoso. E aqui que está mais compactado é um solo médio. Os poros constituem verdadeiros depósitos de água e de gases, que são essenciais principalmente para o desenvolvimento das plantas. Bom, sobre as camadas do solo, vamos começar de baixo para cima. Embaixo eu tenho o horizonte R, também conhecido por rocha matriz, e não é alterada, ou seja, é a parte que é inalterada da rocha. Essa parte ela não foi decomposta, ela não foi agredida, é a rocha matriz, a rocha mãe. Acima nós vamos ter o horizonte C, que é uma camada mineral pouco alterada ou alterada de maneira parcial, onde começa essa rocha matriz a fragmentar-se. Depois eu vou ter o horizonte B, que é uma camada mineral pobre em matéria orgânica, mas ela é rica em compostos de ferros, minerais resistentes como quartzo. Ou seja, a gente vai ver uma incrementação maior, a gente vai ver que dependendo da profundidade das raízes das plantas, elas já encontram e já chegam nesse horizonte B. A gente também tem o horizonte A, que é formado por fragmentos de rocha, matéria orgânica e o humus. Ou seja, é uma camada bem rica, bem fértil, essencial para a formação e principalmente para a saúde desse solo. E superiormente a gente vai ter a camada O, que é a camada orgânica superficial do solo. Bastante temperizada, bastante rica, que possui ação de micro-organismos, enfim. Bom, nós ficamos por aqui nesse momento inicial. Então estejam estudando o conteúdo, deem uma olhada no nosso livro e eu vou colocar uma atividade no grupo, ok?